pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre JWT? Bueno, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar nítido é que a gente geralmente chama da forma errada, né? Na realidade, o que a gente vai estar falando hoje aqui é sobre o tal do JWS, que é o JSON Web Signature. Mas na prática, a gente chama sempre de JWT. Tá? Então, quando ouvirem falar sobre JWT, que é o JSON Web Token, na prática, a gente vai estar falando sobre o JWS, que é o JSON Web Signature, tá? Porque existem uma série de tokens embaixo dessa família de JWT. Bueno, mas não foque tanto nisso agora, entenda que existe essa diferença, mas vamos focar ali no JWS e entender o que ele faz, para que ele serve, tá? Bueno, primeiro vamos entender como que funcionava antigamente. Ou ainda funciona em muitos lugares, tá? Este formato aqui, que é onde a gente tem uma API, uma aplicação, MVC, o que for, e a gente tem lá o nosso front-end, os nossos computadores, acessando aquela API. E aí, para saber se tu pode fazer uma ação, se tu tá logado no sistema, a gente utilizava a técnica de sessões. Então, como é um único servidor, uma única API, é muito fácil tu falar assim, ó, esse computador aqui eu sei quem ele é a seção X. Então, ele pode acessar o meu serviço. Ele está autenticado, né? Ele pode acessar isso aqui. Só que cada vez mais a gente não tem apenas um serviço, uma API. Hoje em dia a gente tem o nosso front-end lá e o nosso front-end vai acessar a API 1, que é a API dos dados do jogo, a API 2, que é a informação do jornal, a API 3, a API 4, a API 5 e assim por diante. Só que como que a gente controla tudo isso? Porque antes tu fazia login na API 1 e consumia os dados da API 1. Só que agora a gente tem a API 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Tu vai ter que logar em cada uma dessas APIs para controlar tudo isso. Fica meio complexo, né? Ou, sei lá, você vai ter que ter uma estratégia para ter de forma distribuída nas nossas sessões. Também não é tão legal assim, porque isso é bem complexo e gera um custo legal. E também tem a questão que hoje em dia, até indicação, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre escalabilidade horizontal, onde a gente tem a API 1, a API 1.1, 1.2, 1.3, então a gente tem a mesma API em 3 servidores diferentes rodando para ter escala. E aí, como que a gente controlaria? Tipo, a primeira vez a pessoa logou na API 1. A segunda vez, quando ela deu um F5 na tela, ela foi redirecionada para a API 1.1. Aí ela vai ter que logar de novo na 1.1. Depois ela vai ter que logar de novo na 1.2, na 1.3. E assim por diante. E isso não dá vencimento pra gente. E aí, uma das formas para resolver esse problema que é muito utilizado no mercado é o tal do token JWT. Ele veio para resolver também este problema, tá? Ele é muito mais poderoso do que isso. E o que é o token JWT? Bueno, ele é um token que quando você faz o login na sua aplicação, você recebe este token. Então, deixa eu desenhar aqui. Quando tu faz o login, você recebe esse token, tá? E aí, o teu front-end vai guardar esse token JWT, o nosso JWS, né? E aí, toda vez que o teu front-end precisar bater na API 1, na API 2, na API 3, o que for, ele vai mandar junto este token. Esse token é a chave dizendo, ó, eu sou eu, confie em mim, tá? E aí, beleza, se o token estiver válido, a gente segue adiante. Se o token estiver inválido, é sinal que você não pode acessar aquela informação. Então, beleza, fez o login, pegou o token, o teu front-end vai mandar no header da requisição toda vez essa informação, e toda vez a tua API ou as suas APIs vão verificar esse token.
Se ele estiver válido, a gente segue adiante e retorna a mensagem de sucesso. Tá, beleza, entendi esse fluxo todo, que vou guardar esse dado e tudo mais. Como que ele se parece? O que tem dentro desse token, né? Porque se eu entrei aqui num sitezinho, tentei achar, ele tem um monte de letra escrita, ele é maluco. Bom, vamos entender a estrutura do token e depois a gente parte para entender como que ele é seguro assim, como que ele funciona, tá? Bueno, o nosso token ele é dividido em 3 partes. Ele tem o header, né? O header do teu token que vai falar ali qual algoritmo foi utilizado, algoritmo de hash, e qual o tipo do token, JWT. A gente também vai ter o nosso payload do token. E aqui a gente tem algumas coisas que são padrões. Por exemplo, a propriedade ali sub no nosso payload vai ter informação de quem é a pessoa, do que se refere aquele token, geralmente é o ID referente. A gente vai ter lá a data que foi criado aquele token. E também a gente pode ter uma série de propriedades que a gente mesmo insere. Então, nome, contato, tudo que tu pensar, tu pode adicionar as claims nesse payload, tá? Tudo que tu quiser, tu pode colocar. Não deve colocar tudo e a gente vai entender já já o porquê que a gente não pode colocar qualquer tipo de informação nesse payload aqui. Mas é quase que infinito os dados que tu pode colocar aqui. Tem um limite ali do que o navegador suporta de tamanho do teu token, é claro. E por último, a gente tem a assinatura, que é aonde a mágica acontece. Aqui está a segurança, aqui está a verificação do nosso token JWT. Essa assinatura, ela é composta, ela é um hash, tá? O que é um hash? Rapidamente para a gente entender. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui tem um exemplo de hash. Hash, ele é um algoritmo onde a gente coloca uma entrada. Então, a entrada Cristiano, a gente sempre vai ter uma saída igual. Então, sempre que eu escrever Cristiano, eu vou ter a mesma saída. Sempre. E aí, o nosso token JWT, ele utiliza o HMAC, que é uma hash criptográfica. Que é o quê? A gente colocar essa palavrinha, esse texto, junto com uma senha. Então, sempre que eu colocar o texto Cristiano com a senha 123, ele sempre vai me dar a mesma saída. Independente do horário, do computador, da data, sempre a mesma saída. Se eu mudar para Cristiano 1, ele vai mudar e ele vai mudar completamente a nossa saída, tá? Importante, eu tendo esta saída, eu jamais consigo chegar na entrada. Não é uma criptografia onde eu descriptografo alguma coisa. Numa hash não existe esse caminho de volta, tá? Então, se eu botar Cristiano, é uma hash. Se eu botar Cristiano 1 ou se eu mudar a senha, é uma hash completamente diferente. E relembrando, hash não tem volta. Não dá para ser descriptografada, tá? Porque é uma hash. E aí vem toda a segurança do token JWT. Então, site aqui jwt.io, quem quiser brincar é bem legal. E o que o nosso token faz? Bom, ele pega aqui o nosso corpo, o nosso cabeçalho, transforma em base 64. Atenção, base 64 não é criptografia, tá? Então, tudo que tu coloca no teu token JWT pode ser visto no navegador, trafegando na web de forma normal. Então, ele transforma em base 64 o nosso cabeçalho. Ele pega o nosso payload, transforma em base 64 também. Então, cabeçalho, ponto, corpo, ponto, em base 64. E aí, por final, ele vem com a assinatura. E a assinatura, o que é? Bom, essa assinatura, ela é o seguinte. Ela é o nosso cabeçalho, em base 64, mais o ponto,
mais o corpo em base 64. Então, ela pega tudo isso aqui, todo esse texto aqui, pega isso aqui, esse base 64 aqui, coloca uma senha no nosso HMAC e gera o nosso hash. Então, o que ele faz? Ele vem aqui, qual é o texto? Bom, o texto é o meu cabeçalho, ponto, o meu corpo em base 64, mais uma senha. E aí eu posso botar a senha que eu quiser. E aí eu passo por um algoritmo, por exemplo, esse aqui, o HS256, né? H256. Então, tá aqui bonitinho. E aí eu colocaria uma senha bonitinha lá, super senha. Ia computar o hash. E essa aqui seria a nossa assinatura. Bom, beleza, eu ainda não entendi o porquê que isso é tão seguro. Aonde que está a segurança disso tudo aqui? Bom, acontece o seguinte. Lembra que eu falei que a nossa hash, sempre que eu tiver a mesma entrada e a mesma senha, eu vou ter a mesma saída? Bom, quando a gente trabalha com esses sistemas distribuídos, todos eles conhecem a senha para gerar o hash. Então, todo mundo ali conhece a senha para gerar o hash. Lindo. E aí, então, ele vai fazer o login, vai criar o token. E aí, o token vai ter o quê? O token vai ter tudo bonitinho, cabeçalho, payload e a senha, né? A nossa assinatura, desculpa, nosso signature. E aí, quando chegar lá para a outra API, verificar beleza, esse token aqui é válido ou não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo passo, ele vai pegar o cabeçalho, ele vai pegar o corpo e vai colocar a senha dele. Então, olha que legal. Pegou o cabeçalho, pegou o token e colocou aqui, ó, a senha é super senha. Bom, este token, para ser válido, ele tem que ter esta hash aqui embaixo. Pensa que aí foi o Cristiano lá e fez o seguinte: nossa, para ser admin, eu sei que no payload precisa ter um campo chamado assim, admin, true. Show! Só que quando eu faço isso, eu estou mudando a estrutura do meu corpo. Então, mudou meu corpo, meu cabeçalho. Só que eu não tenho a chave para gerar uma nova assinatura desse token. Então, quando chegar para o cliente lá, para verificar, quando chegar outra API para verificar se o token é válido, ela vai botar lá, bom, esse é o token, esse é a senha. Bom, a minha assinatura deveria ser essa aqui, ó, 332A alguma coisinha. Só que se eu gerar o hash agora, a minha assinatura virou 94, alguma coisinha. 9462, tal. Então, eu sei que esse token não é válido porque alguém alterou ele no meio do caminho. Porque o cabeçalho mais o corpo, a senha deveria ser esta daqui, ó. Como que eu sei que deveria ser essa daqui? Porque é o valor que vai vir aqui na nossa assinatura. E a pessoa só consegue gerar a assinatura se ela tiver a senha. Então, a gente acaba tendo um sistema seguro para fazer autenticação e autorização do usuário e também um sistema seguro para trafegar dados entre APIs na web. Porque a gente vai ter certeza que os dados que estão ali dentro não foram alterados. Porque para alterar o dado, você precisa saber a senha para também alterar a assinatura. E um ponto muito importante, tá? A gente precisa colocar uma data de expiração neste token. Porque senão ele vai ser um token eternamente válido. Então a pessoa fez login no teu sistema e aí tu gerou um token para o infinito e além.
E aí, pô, ela foi banida do teu sistema, ela excluiu a conta, o que for. Se o teu token não tem uma data de expiração, a pessoa vai ter acesso para sempre no teu sistema. Então, muito cuidado em relação a isso. Tenha token que expira e aí utilize uma técnica de refresh token ou faça a pessoa relogar toda vez, porque não tem como a gente, de uma forma fácil, simplesmente falar assim, ó, esse token é inválido. Não, porque se a senha que você está utilizando para validar o token ainda é a mesma, aquele token continuará válido. E aí até uma rápida dica é, se algum dia você tiver algum problema de ataque ou conseguiram acessar um usuário que não poderia, deu algum problema no teu sistema que estão roubando os tokens dos clientes pelo front-end, o que for, mude a senha que gera o token JWT, que gera a assinatura do teu token JWT. Por quê? Aí, nesse momento, todos os tokens que eram válidos vão começar a ser inválidos. E aí, a gente consegue fazer todo mundo relogar no nosso sistema e ter um controle maior. Então, eu quero invalidar o login de todo mundo que está ativo. Beleza, eu vou ali e mudo a chave do nosso token, a chave da nossa assinatura do token. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado com os dados. Lembrando, isso aqui é a base 64 que trafega o corpo e o cabeçalho. Não adianta você botar dados que identifiquem a pessoa, dados que, de acordo com a LGPD, são dados sensíveis, não pode colocar aqui dentro. Então, coloca lá o ID da pessoa, que não pode ser o CPF, algo do tipo, mas coloca um ID interno, e aí toda vez você vai ter que buscar os dados dessa pessoa lá na sua API. Isso a gente não tem para onde fugir se a gente quiser criar um sistema seguro e de acordo com a LGPD, GDPR e todas essas leis de proteção aos dados. Se tiver alguma dúvida, coloca na descrição que eu posso estar trazendo outros vídeos aí sobre o assunto para deixar um pouco mais nítido. Beleza? É isso aí. Valeu!